Ok, pessoal, meu nome é Luciano Fagundes e a gente está começando a gravação de mais um vídeo do TecnoHour. No projeto de hoje eu vou montar um web server. No entanto, vai ser um pouco diferente do web server tradicional. A ideia não é montar um Apache ou um servidor de web pronto. O que a gente vai fazer vai ser desenvolver o nosso próprio servidor web. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu estou precisando desenvolver um aplicativo e esse aplicativo ele vai ter duas partes. Uma parte vai ser o cliente, esse cliente vai ser uma página web. Seria mais ou menos aquela ideia do mobile app, né, que seria uma página de internet que faz tudo sozinha. E esse aplicativo ele precisa se comunicar com o servidor. Quando ele se comunica com o servidor ele não vai dar para a gente páginas de internet propriamente dita. O que vai acontecer é o seguinte: ele vai prover serviços de informação. Esses serviços eles vão ter um nome lá, uma URL, tudo direitinho, mas ao invés dele retornar para você uma página web direitinha, bem formatada, o que ele vai retornar vai ser basicamente um arquivo JSON. Eu vou deixar na parte de posts um tutorial explicando o que é um arquivo JSON, tá? Porque eu não quero entrar em detalhes aqui com vocês, mas basicamente é uma estrutura de dados. Então a ideia qual é? Eu vou criar um serviço, esse serviço o pessoal chama de serviço REST, e o meu aplicativo web vai chamar esse serviço web, fazendo chamadas POST ou GET, né, que são os protocolos de web, e vão receber respostas JSON. A gente não vai chegar a montar esse aplicativo inteiro nesse vídeo, mas eu estou contando isso daí para vocês, justamente para vocês entenderem o contexto. No nosso caso, o que vai acontecer é que eu vou criar um programinha Java, e esse programa Java é que vai ser o nosso servidor de internet. Para isso, a gente vai usar um monte de ferramentas prontas. Cada uma delas eu vou acabar explicando para vocês em algum momento posterior. Por enquanto, o principal é o seguinte: a gente vai falar do Eclipse, do Maven e também de uma API bastante interessante, que é a que eu estou acostumado a usar, chamada Java Spark. O Eclipse ele é uma ferramenta IDE. Para falar a verdade, nem é bem a minha ferramenta favorita, mas como ele é meio que padrão de mercado, eu vou passar a usar o Eclipse justamente para facilitar quando vocês estiverem trabalhando com isso na empresa de vocês. O Maven ele é outro padrão de mercado também, que permite que a gente gerencie e importe bibliotecas prontas para dentro do nosso projeto. Vocês vão ver que eles vão facilitar muito a vida nesse projeto que a gente vai desenvolver. E o Java Spark é a biblioteca propriamente dita. O Java Spark ele é uma biblioteca que já embute um web server. Como todo bom programador, a gente sabe que a gente não deve reinventar a roda. Então eu poderia sentar aqui, começar um programinha Java do zero, começar a escutar a porta 80 na minha máquina e dali começar a receber os requests de GET, POST e tudo mais e fazer o nosso web server a partir do nada. No entanto, isso demoraria alguns meses e a gente tem agora alguns minutos para desenvolver essa infraestrutura. Para isso é que a gente usa esse Java Spark. Eu vou deixar o link para vocês de tudo isso que eu falei, mas agora a gente vai começar então a desenvolver o projeto. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, né, essa máquina virtual está zerada, é baixar o Eclipse. O Eclipse a gente encontra no eclipse.org. Essa IDE tem diversas versões e cada uma trabalhando com um tipo diferente de desenvolvimento. Então você vai ter Eclipse para Java, Eclipse para PHP, para todo tipo de desenvolvimento. Nessa página ele já detectou que a gente está usando o Mac, né? Já está aqui o macOS Cocoa. E o que a gente vai fazer é fazer o download do instalador de 64 bits. Esse daqui ainda não vai ser o Eclipse propriamente dito. Ele vai simplesmente baixar um instalador que vai permitir que a gente procure o tipo de instalação que a gente quer fazer. Vou fazer o download aqui de um Mirror aqui no Brasil. Okay, agora que está com o download concluído. Além do download do Eclipse, eu vou fazer também a instalação do Java propriamente dito. Tá? Então o Java ele é mantido pela Oracle. Vou fazer o download do Java Standard Edition. Então o que eu vou fazer aqui vai ser simplesmente baixar o JDK, que é o Java Development Kit. Vou aceitar a licença. Vou procurar aqui qual é a versão de Java, é o macOS X x64, né, de 64 bits. Vou fazer o download. Pronto, nesse ponto eu tenho o instalador de Eclipse e também tenho o Java. Se eu tentar rodar o instalador de Eclipse primeiro, vocês vão ver que ele vai me dar um erro, justamente porque ele está dizendo que o Java não está instalado ainda. Então eu vou encerrar ele aqui e agora eu vou instalar o Java. É só clicar 2 vezes no pacote.
e seguir o wizard de instalação. Podemos encerrar. E agora o Java já está instalado. Agora sim a gente pode vir aqui e usar o instalador de Eclipse. Agora com o instalador aberto, a gente teria que simplesmente escolher o tipo de Eclipse que a gente quer instalar e continuar. No entanto, vocês podem ver que esse instalador que eu baixei, ele parece que ele tem algum tipo de warning, né? Algum alarme aqui. Vamos dar uma olhadinha no que é. Ok, parece que ele está desatualizado. Então o que eu vou fazer, antes de fazer a instalação, eu vou mandar fazer a atualização do instalador. Ok, o sistema já está atualizado. Ele está reiniciando o instalador. Agora sim, o instalador não tem mais nenhum alarme. A versão de Eclipse que eu vou instalar vai ser o IDE for Java EE Developers. Essa sigla EE significa que eu vou instalar a versão para desenvolvimento de Enterprise Applications. Basicamente, o que ele vai fazer de diferente vai ser justamente disponibilizar algumas ferramentas a mais para mim. Então, ele vai permitir a integração de servidores web, Apache e vários outros, o Tomcat. A gente vai acabar não usando isso agora nesse projeto, mas é bem provável que eu use mais adiante. Então, eu já vou fazer a instalação mais completa. Nesse ponto, ele me indica a versão do Eclipse que eu estou usando, que é essa versão Mars. Ele já encontrou o Java que a gente instalou, então ele já está mostrando para a gente qual é a versão que a gente vai usar da Virtual Machine. E por último, ele mostra qual é a pasta onde o Eclipse vai ser instalado. Nesse caso, ele vai estar dentro da minha pasta de usuário, no diretório Eclipse JEE-Mars2. Agora é clicar no Install e esperar a instalação. Ok, Eclipse instalado, agora é só abrir. Sempre que o Eclipse for instalado, vai aparecer essa tela aqui para vocês. Basicamente, ele está perguntando onde que você quer usar o Workspace. Você tem a opção de dizer que esse caminho é o seu Workspace padrão, e daí ele nunca mais vai perguntar isso. Mas como eu normalmente mudo os arquivos de lugar e tudo mais, eu geralmente deixo desse jeito mesmo. Eu só vou dar OK e o Eclipse deve aparecer. Ok, Eclipse instalado, você cai na primeira tela aqui, que é um mini tutorial que você pode escolher fazer. Eu geralmente vou encerrar aqui essa tela e vou cair direto no gerenciamento de projetos. Na primeira vez que você estiver rodando o Eclipse, pode ser que ele fique um pouco lerdo, tá? Porque ele está justamente verificando todos os componentes, buscando atualizações, esse tipo de coisa. Vocês podem ver que eu não tenho nenhum projeto aqui. O que a gente vai fazer agora é justamente criar o projeto que vai se tornar no futuro o nosso servidor web, o nosso servidor REST. Como eu falei para vocês, eu não vou criar esse servidor do zero, né? Eu não vou ficar simplesmente recebendo pacotes crus na porta 80, que seria o nosso caso do web server. Eu vou usar uma API que coloca dentro do meu programinha Java um servidor web. E a partir dali é que eu vou receber as requisições. Isso daí me economiza aí uns 2, 3 meses de trabalho pelo menos. Bom, eu vou tornar a abrir o Safari e vou mostrar para vocês o site da biblioteca que eu vou usar para esse projeto. Esse daqui é o Spark Java. O papel principal dele é justamente fornecer para a gente um servidor web funcionando dentro da nossa aplicação. Para instalar o sistema, já tem um tutorialzinho justamente que ensina como fazer essa integração com o Eclipse. Então eu vou abrir mais uma tab e vamos lá para a página do tutorial. Como eu falei para vocês, a gente vai usar o Maven. O Maven é um gerenciador que trata justamente das dependências do nosso projeto. Então, ao invés da gente ter que ir lá no site de cada uma das bibliotecas, fazer o download e daí fazer a instalação para a gente poder usar, o que a gente faz é simplesmente falar para o Maven: Maven, eu preciso usar determinado framework. O próprio Maven se responsabiliza de ir até o site, buscar, instalar e deixar tudo prontinho para a gente usar. É uma forma que facilita muito o nosso trabalho. Para você usar esse Maven, você tem que criar um arquivo mais ou menos parecido com esse daqui do tutorial, onde ele já coloca o exemplo justamente com o próprio Spark Java. Claro que isso daqui funcionaria dessa forma se você fosse fazer tudo de forma manual. Por isso que eu instalei o Eclipse antes. Ele já tem nesse mesmo tutorial um link para a gente fazer a integração com o Eclipse. Esse é o tutorial que eu vou seguir agora para a gente fazer a integração do Java Spark dentro do Eclipse. O link vai estar para vocês junto com o post referente a esse vídeo.
Então agora dentro do Eclipse eu vou criar um novo projeto. Vocês podem ver que aqui no menu já tem a opção do Maven Project. Eu vou criar o mais simples possível, então eu vou selecionar a opção de Create a Simple Project. A opção de pasta, onde eu vou guardar o projeto, eu vou deixar também usar o padrão, assim ele vai criar uma pasta para mim dentro do Workspace. Aqui a gente precisa colocar alguns identificadores do projeto, justamente para que ele possa ser considerado um projeto Maven. Nesse caso eu vou criar um com.babs2go.servidor REST. Esse vai ser o nome do projeto. Como artefato, servidor REST. O restante da informação eu vou deixar como está, a não ser pelo nome, que vamos lá mais uma vez, servidor REST. O restante a gente pode aceitar o padrão. Finalizar. Agora ele já aparece no Project Explorer. Demora um pouco para ele terminar de criar o projeto, mas assim que ele termina, você tem acesso a essa estrutura de pastas. Vocês vão perceber que não existe nenhum arquivo de código-fonte aqui nesse projeto, certo? Ele criou basicamente só as pastas, mas ele setou qual é o JDK que a gente vai estar usando, o J2SE 1.5, e o principal é que ele criou para a gente esse pom.xml. Como eu falei para vocês, é aqui dentro que vocês vão poder fazer a importação da framework que a gente vai usar. Vou clicar 2 vezes. Eu tenho a opção de ver esse arquivo no formato texto, se eu vier aqui e apertar no pom.xml. E eu poderia simplesmente copiar o que está lá no tutorial e inserir aqui manualmente, mas eu vou fazer uma coisa bem mais simples. Volto aqui no Overview. Aqui a gente está vendo basicamente todas as características do projeto. E para incluir o Java Spark, eu vou simplesmente entrar na parte de dependências, vou clicar no botão de adicionar. Agora ele está me pedindo um Group ID e um Artifact. Para encontrar qual é o Group ID e o Artifact ID, eu venho no nosso tutorial de novo, eu dou uma olhadinha no código que ele pede para você fazer o copy and paste dentro do POM. Nesse caso, a atribuição já é direta. Group ID, com.sparkjava, Artifact ID, Spark Core, versão 2.2. Essa é a que a gente vai usar para o nosso sistema. Group ID, com.sparkjava, Artefato ID, Spark Core, versão 2.2. Agora é apertar OK. Command S para gravar. Ou então direto aqui no menu, File Save. Vocês vão perceber aqui na parte de baixo da tela que ele está reconstruindo o projeto. Ao fazer isso, se a gente der uma olhada aqui na parte de detalhes, você pode verificar todos os procedimentos que estão aparecendo. Então ele vai inclusive mudar o seu class path e vai importar todas as bibliotecas que ele precisa. Você vai perceber que aparece agora todos os arquivos relacionados ao Spark Core. Então tem aquele Spark Core 2.2, que é a biblioteca propriamente dita, e ele traz também um monte de outras coisas que são justamente os componentes que ele usa para criar o servidor web. O servidor web propriamente dito é o JET. O JET é um projeto mantido pelo próprio Eclipse também. Ele nada mais é do que um projeto web que pode ser inserido dentro do seu programinha Java. Com as dependências concluídas, agora a gente já pode criar o nosso servidor propriamente dito. Agora eu posso vir aqui no Novo, Outro, Classe Java. Aqui a gente já está falando do seu aplicativo Java propriamente dito. Até esse ponto a gente estava simplesmente configurando o ambiente para começar a trabalhar. Agora você pode escolher o nome que você quiser, porque esse é que vai ser o seu executável, entre aspas, né? A única opção que eu tenho aqui obrigatória é o nome da classe. Para a gente começar, eu vou criar um Hello World, vamos manter a tradição. Vocês viram que ele acabou de criar um pacote, que seria o pacote padrão, eu não dei nenhum nome para ele, e o arquivo Hello World que está dentro desse pacote. Para essa aplicação Java fazer alguma coisa, eu sou obrigado a criar um método main. Como qualquer projeto, eu posso dizer aqui system out println hello world.
Esse costuma ser o aplicativo Java mais comum e mais escrito no mundo inteiro. Tá? Para que ele serve? Simplesmente para escrever no console a mensagem Hello World. É assim que a gente vê se o nosso aplicativo está funcionando ou não. Então, se eu mandar executar aqui no IDE, vou gravar os recursos e mandar executar. E vocês podem ver que a única coisa que ele fez foi aparecer aqui no console, na parte inferior da tela, as palavrinhas Hello World. Isso prova que o nosso sistema, de forma geral, está funcionando. A gente só não criou ainda o servidor web. A primeira coisa vai ser importar o Spark, vai ser importar a framework que a gente vai usar. Import. Essa daqui é uma importação estática, justamente porque os métodos que a gente vai usar vão ser estáticos. E eles vão ficar todos eles dentro aqui. E eles precisam ser estáticos porque eles vão ficar todos dentro desse método estático que é o main. Então eu vou fazer uma importação estática da framework. E para o nosso servidor web funcionar, eu vou criar um serviço, certo? Vou criar uma pastinha onde a gente vai receber requisições. Get. O endereço de onde a gente vai receber requisições vai ser o hello. Os parâmetros que a gente vai receber, rec e res. O rec é a requisição propriamente dita, da onde a gente consegue pegar parâmetros, esse tipo de coisa. E o res seria a resposta que a gente está enviando. Então, é onde a gente escreve. O que quer que a gente escreva dentro do res é o que vai aparecer depois lá no browser do usuário. Nesse caso específico, a única coisa que a gente vai ter como resposta da função vai ser uma string hello world. E essa string é o que vai aparecer lá no browser do usuário. Esse erro aparece pelo estilo de Java que a gente está usando. Imagine que o Java é uma linguagem, mas existem vários sotaques dessa linguagem. No caso, a Oracle acaba mantendo várias mini-versões de Java dentro de um Java mais genérico. A mensagem de erro já diz para a gente que o tipo de expressão que a gente está usando, ela só é permitida a partir do estilo de Java 1.8. Quando esse projeto foi criado, ele foi criado com as características padrão, ele acabou escolhendo uma versão de Java mais antiga. O interessante é justamente que a própria mensagem de erro já permite que a gente resolva o problema. Nesse caso aqui, ele está sugerindo duas opções. Uma seria simplesmente mudar o projeto para que ele aceite a versão 1.8 do Java. A segunda opção seria simplesmente trocar essa classe por uma outra classe. O que eu vou escolher vai ser justamente atualizar para a versão mais recente do Java. Isso é o que é requerido pela framework Java Spark. Ok, ele fez a configuração toda sozinho, ele está reconstruindo o workspace. Vale a pena esperar até que o projeto seja inteirinho recompilado. Você pode acompanhar o processamento aqui na barra de status, na parte inferior direita. E uma vez que está concluído, o erro sumiu. A grande questão agora é justamente a gente conseguir executar esse nosso projeto, sendo que vocês vão perceber que ele virou um servidor web. Quando eu executei da primeira vez, vocês viram que o Hello World apareceu no console do sistema. Eu vou rodar agora de novo e vocês vão perceber que vai ter um comportamento adicional. Clico com o botão direito em cima do Hello World. Rodar como uma aplicação Java. A primeira parte funcionou exatamente como já estava funcionando antes. Ele entrou aqui no console e escreveu Hello World. Esse pedaço aqui que é o pedaço novo. E isso daqui é totalmente gerado pela framework. Como a gente não quis configurar a framework com nenhum parâmetro, ela rodou no formato padrão. No formato padrão, o que ela fez? Ela liberou um servidor web que ele está escutando no endereço IP corrente. Ele não vai ter nenhum filtro de endereço IP. Sendo que a porta é a porta 4567. A versão de JET que a gente está usando é a versão 902. E aqui uma última mensagem dizendo que a framework já está funcionando. Então, com essas 3 linhas de código aqui praticamente que a gente fez, a gente acabou de criar um servidor web. Para provar para vocês que está funcionando, basta abrir o Safari. Vou colocar aqui o endereço do localhost
que é 127.0.0.1, o endereço da porta 4567, e vocês devem se lembrar que a pasta, o caminho que a gente criou aqui na aplicação, é esse hello. Então eu vou colocar aqui hello. Pressiono Enter, e vocês podem ver que o Hello World aqui, que é o nosso corpo de função, é o que apareceu aqui no browser. Isso indica que o nosso servidor está de pé e está servindo páginas e conteúdo web. Assim a gente encerra esse vídeo mostrando para vocês como que você consegue facilmente criar um servidor web para rodar dentro da sua aplicação Java. Se aparecerem algumas dúvidas ou se vocês quiserem mais detalhes sobre os serviços que podem ser implementados, sintam-se à vontade para enviar um e-mail ou deixar um comentário lá pelo site, e eu posso preparar mais alguns tutoriais para vocês explicando a melhor forma de utilização do Spark Java. Meu nome é Luciano Fagundes e esse foi mais um vídeo da coleção Techno Hour.